Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso MBA. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo na lição 7, desvendando aquele software invisível que dita a sobrevivência, o comportamento e o aprendizado dentro das nossas instituições de segurança pública. Para quem vive a realidade da Politec, das polícias, do Corpo de Bombeiros, a gente sabe muito bem que a teoria é uma coisa, não é? Mas a prática, o dia a dia ali no plantão, tem as suas próprias engrenagens. Então vamos entender juntos como toda essa dinâmica funciona com base no nosso material didático. Imagina a seguinte situação: o que realmente governa uma unidade, um laboratório ou um batalhão quando absolutamente ninguém está ditando as regras em voz alta? A gente tem a mania de achar que o que manda no serviço público são exclusivamente as leis, as portarias e aquele organograma bonito na parede. Mas olha, o papel aceita tudo. Na prática, é a convivência humana que dita as verdadeiras regras do jogo. E o nosso roteiro de aprendizagem de hoje vai passar exatamente por essa transição, saindo da burocracia visível para o oculto. Vamos passar pela ilusão do organograma, a cultura formal contra a real, o processo de socialização, a cultura específica na segurança pública, a liderança e fechar com aprendizagem e choque cultural. Começando então pela nossa primeira sessão, a ilusão do organograma, indo além das regras escritas. É muito importante a gente ter em mente que os documentos oficiais, claro, são a base de tudo, mas eles explicam só uma fração bem pequenininha da nossa verdadeira vida organizacional. De um lado, a gente tem as normas formais, certo? Tudo aquilo que está escrito e regulamentado. Mas, do outro lado, operam as normas informais. E elas funcionam como uma espécie de manual invisível que, vamos ser sinceros, muitas vezes é bem mais respeitado que o próprio diário oficial. É aquele tom de voz certo para usar numa reunião, a hora exata de discordar da chefia, aquelas ações que todo mundo tolera em silêncio, os limites que não estão em portaria nenhuma. E seguir só a regra formal, ignorando a informal, costuma ter um custo altíssimo nas relações de trabalho. Avançando para a seção 2, cultura formal versus cultura real. Vamos mergulhar um pouco mais fundo para entender a diferença brutal entre o que a instituição diz que faz e o que ela faz de verdade no dia a dia. Acima da superfície, na vitrine da corporação, estão as regras declaradas, a missão, a visão, aquele discurso bonito da alta gestão. Mas lá embaixo, nas raízes, é onde a gente vê como o jogo é realmente jogado. O que de fato ganha tapinha nas costas no corredor, o que é silenciosamente tolerado. Se a gente pensar nas instituições como computadores, a burocracia e as leis seriam o hardware, a máquina física. Mas a cultura real, essa é o software invisível que faz o sistema rodar todo santo dia. E trazendo um pouco da teoria, como a gente define esse software? A cultura organizacional é esse ecossistema completo de valores e práticas. O ponto-chave aqui, resgatando os níveis de Edgar Schein lá do nosso texto, é a camada mais profunda, os pressupostos básicos. Sabe aquelas crenças tão enraizadas na rotina pericial ou policial que ninguém nem questiona mais? Pois é, elas deixam de parecer escolhas e passam a ser tratadas como a única verdade absoluta. Certo, seção 3, socialização e moldagem de comportamento. Vamos entender como essa cultura profunda abraça quem acabou de chegar e acaba moldando toda a equipe. Pensem na jornada de um novo servidor. A entrada formal é aquele concurso super rigoroso, mas a socialização real mesmo acontece na imersão ali no plantão. O novato fica só observando quem toma punição, quem é elogiado, onde é que estão aquelas linhas invisíveis. Depois, ele começa a internalizar esses códigos. E o último passo é uma virada mental muito forte. O sujeito deixa de só estar lotado na organização e passa a realmente pertencer a ela, absorvendo o jeito da casa sem nem perceber. Tem uma citação do nosso material que é brutalmente honesta. A cultura modula o nosso comportamento mostrando que é arriscado. Se o ambiente corta a cabeça de quem se expõe, a equipe se encolhe. Se ele só recompensa quem abaixa a cabeça, a iniciativa simplesmente morre. Um colega pode ser super criativo, mas se o setor trata qualquer erro como uma marca permanente, ele vai adotar uma postura totalmente defensiva, o ambiente dito que é seguro. Isso nos leva à nossa quarta sessão, Cultura na Segurança Pública. Chegou a hora de trazer todos esses conceitos para o nosso cenário de altíssimo impacto da perícia criminal e da segurança. As instituições de segurança desenvolvem culturas que são extremamente densas. E não é para menos. A gente opera sob uma hierarquia rígida, num clima de urgência, com risco de vida e erro, além daquela exposição diária ao sofrimento humano. Tudo isso acaba forjando um ambiente formidável, mas que tem uma função dupla, e a gestão precisa ficar de olho aberto nisso. E que natureza dupla é essa?
Por um lado, essa cultura robusta funciona como um escudo maravilhoso. Ela é vital para a sobrevivência, dá sentido a uma missão super espinhosa e une a equipe. Mas o outro lado da moeda é complicado. Ela pode virar uma verdadeira prisão. Pode endurecer demais as respostas, banalizar aquele estresse absurdo de todo dia e criar aquela regra não escrita de que bom servidor é quem aguenta calado. E isso acaba aprisionando times inteiros em tradições super nocivas. Seguindo em frente, seção 5, a liderança como tradução viva. Aqui, a gente foca no papel crucial da chefia imediata no dia a dia. No serviço público, a base de tudo é a autoridade racional legal do Weber, certo? A pessoa lidera porque tem uma portaria dizendo isso. Mas no corredor, a influência é outra história, bem na linha do que French e Raven explicam. A chefia formal tem o poder legítimo, o coercitivo e o de recompensa. Mas a mágica de influenciar a equipe mesmo costuma vir do poder de especialista, que é aquele domínio técnico inquestionável, e do poder de referência, quando o líder desperta admiração e confiança genuínas. Resumindo, a caneta te dá autoridade, mas o respeito real você conquista no trato humano. É por isso que não existe um estilo mágico de liderança que sirva para todas as situações. No nosso meio, a liderança autocrática salva vidas numa crise operacional aguda. Já a democrática é ótima para repensar processos e engajar a equipe. E o estilo liberal faz todo o sentido com times de altíssima especialização técnica, tipo os peritos de laboratório. A gestão pública madura exige isso, saber se adaptar à situação, em vez de tentar usar a mesma ferramenta para todos os problemas. E assim, a gente chega na nossa última sessão, aprendizagem e choque cultural. Vamos ver o que acontece quando a cultura dá um curto-circuito com os servidores. Puxando aqui o nosso cenário de análise 03 no material didático, a resposta exata crava justamente isso. A cultura é o software invisível rodando no hardware da instituição. E a grande provocação é a seguinte: se a corporação ensina e molda todo mundo o tempo todo através desse software, será que ela, coletivamente, consegue aprender coisas novas? Ou será que ela só cristaliza os velhos hábitos e repete cegamente o passado? A resposta ideal para essa capacidade de adaptação é o que a teoria chama de ambidestria organizacional. É um malabarismo de manter a estabilidade que a operação exige, mas sem fechar as portas para a inovação. Quando alguém propõe uma melhoria e bate de frente com uma parede de resistência invisível, rola o famoso choque cultural. E é fundamental a gente entender que esse choque raramente é um defeito da pessoa. Na maioria das vezes, é só um atrito pesado entre o conhecimento atualizado daquele profissional e o jeito excessivamente engessado da organização. Para fechar essa videoaula com chave de ouro, eu deixo aqui uma pergunta extraída do nosso texto base. A cultura não é um pano de fundo neutro. Esse software invisível da sua unidade, será que a gente está só tolerando ele durante o expediente? Ou será que ele já reescreveu silenciosamente a nossa forma de interpretar o mundo? Fica essa reflexão para todo mundo aqui do MBA. Entender e gerenciar esse ambiente é a grande missão da futura liderança. Muito obrigado pela companhia em mais essa análise, excelentes estudos e até a próxima.